Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. Meu convidado de hoje é o Padre Matias, lá da paróquia Senhor Bom Jesus, lá no bairro Santa Cruz, e veio contar um pouquinho da sua trajetória de vida e também dos trabalhos que são realizados lá na paróquia. E tem muita coisa vindo por aí, muitas novidades, muitos eventos, né, Padre? Sim, Seja sim. muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, a gente que agradece pela oportunidade de partilhar um pouco nossa vida, partilhar um pouco o trabalho paroquial com vocês. Pois é, antes da gente falar sobre a construção da igreja, desse projeto super bacana, né, da Romaria, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória de vida, né, para que as pessoas que ainda não conhecem o senhor conhecessem um pouquinho. Quando foi que o senhor decidiu ser padre? Olha, eu penso que a vocação é o mistério de Deus na vida da gente, né? Eu não tenho, assim, a princípio, uma pessoa que me motivou, não. Fui criado pelos meus pais mesmos, morando mais em comunidade rural. E a própria vida de comunidade, os trabalhos de comunidade, as pastorais que fomos participando, foi despertando esse interesse pela vocação, né? Esse desejo de ser padre. E é claro que com o passar do tempo foi agregando, outras pessoas foram tornando-se referências para mim nesse caminho, mas a princípio eu entendo a vocação como um mistério de Deus, não tem como explicar de onde que vem esse chamado, como que isso foi surgindo na minha vida. Sim, foi desde criança. Eu estava conversando aqui com a sua mãe, a Dona Maria. Muito obrigada pela presença, viu, Dona Maria? A Dona Maria Lúcia de Souza Pereira, né? Isso. E o esposo Enoque Pereira. Vocês são de Manhuaçu? Sim, sim. Somos de São João do Manhuaçu, São João do Manhuaçu. São João do Manhuaçu. Ah, sim. E ela estava me contando que desde pequenininho, bem pequenininho ainda, nem estava na escola, já falava que queria ser padre, né? Sim, por isso que eu digo que é o mistério de Deus, né? Olha Porque só. mesmo sem ter... Hoje eu fico pensando um pouco nisso, né? Eu não tinha consciência nenhuma do que era o ministério, do que era padre, até porque nós não tínhamos convivência com padre também. Padre era um pouco mais distante, né? A gente via padre nas missas, né? E a gente nem sempre ia às missas também. Então eu não tenho uma infância muito religiosa também, não, de frequentar muito igreja, não tenho muito isso também, não. É curioso E mesmo assim foi crescendo em mim esse desejo da vida sacerdotal. Sim. Quando foi então que o senhor realmente falou assim, agora eu vou mesmo seguir esse caminho? Você já estava com quantos anos mais ou menos? Essa data, Olha, você lembra? eu creio que a vocação ela vai se ajustando à vida da gente. É claro que houve períodos assim que eu deixei um pouco de lado o sonho, não levei tão a sério. Embora isso continuasse muito vivo dentro de mim. Como se exigisse uma resposta, uma tomada de atitude, né? E aí, terminando o ensino médio, eu já fui morar na casa paroquial, fazer uma experiência mais próxima, conhecer mesmo a vida do padre, os trabalhos mais internos da igreja. Depois, em 2003, eu mudei para Tombos, fiz uma experiência de 1 ano, eu nunca tinha saído da minha cidade. Foi uma experiência muito desafiante para mim, porque tive que me acostumar com tudo novo, né? Os amigos que eu tinha, eu tive que construir novos amigos, nova escola, novas relações, tudo novo para mim. Foi um grande desafio, mas que me amadureceu muito. Essa tomada de decisão, eu fiquei uns 3 meses morando dentro de São João, que é a minha terra, na casa paroquial, mas depois o padre precisou de ser transferido, e aí nessa transferência eu fui morar com outro padre, que foi a proposta de ir para Tombos. Sim. E aí lá eu morei 1 ano, e lá ficou de fato definido mesmo que eu iria para o seminário. Durante esse tempo, claro, fui fazendo encontros no seminário, experiências no seminário, conversa com os padres da equipe de formação do seminário. Teve todo um acompanhamento, que é o normal hoje que nós fazemos, né? Sim. E aí em 2004 eu entrei para o seminário propedêutico São José em Ubaporanga. Ah, começou em Ubaporanga. Ubaporanga é o primeiro seminário que nós temos, né? E depois já como padre, onde foi que o senhor começou a atuar como padre? Sim, como padre, a primeira paróquia foi Santa Rita de Minas, aqui próximo a pertinho, Caratinga, sim. Eu me ordenei diácono e continuei na paróquia, trabalhando lá como diácono, justamente com o padre Adair. E depois fui ordenado padre, o bispo pediu que eu ficasse um certo tempo. Eu fiquei 4 meses em Santa Rita. Sim. Aí de Santa Rita, o padre Adair foi transferido para Simonésia. E aí eu fui transferido junto com ele como vigário, sempre morando com outro padre, né? E de Simonésia eu fiquei 4 meses também e fui transferido para Pocrane. Eu fui transferido como administrador paroquial. Administrei a paróquia por 4 anos e 8 meses, até que eu cheguei a Caratinga. Caratinga já está há quanto tempo? Caratinga, 1 ano e 3 meses. Sim, e eu estou vendo que está cheio de projetos, né, para a paróquia lá. Vamos falar um pouquinho da paróquia, né, de como que é o dia a dia lá?
Sim. Como que é? Santa Cruz é uma paróquia encantadora. É um lugar desafiante, porque a maior parte da população de Caratinga, creio eu, que está no Santa Cruz hoje, né? E uma coisa que eu admiro muito no bairro é o movimento, né? Sempre tem muito movimento. Parece que é quase uma cidade, na verdade, né? Sim, é. Tem um perfil muito próprio dali, né? Então, dependendo da hora, assim, pela manhã, ou mesmo à noite, à tarde, subindo e descendo, tem sempre um grande movimento na rua, né? E por fato de ter várias escolas em torno do Santuário do Senhor Bom Jesus, então você tem um grande fluxo de pessoas o tempo todo ali. É uma paróquia desafiante, mas ao mesmo tempo é uma paróquia que corresponde muito às investidas da gente, né? As propostas. É um povo muito tranquilo, é um povo simples. Eu gosto de avaliar a Santa Cruz dizendo que a marca do Santa Cruz é um povo solidário. Quando a gente lança uma proposta, um convite, o povo dá uma resposta muito bonita. Sim. É um povo de fé, sobretudo. Um povo assim, que acredita muito na gente, que é muito parceiro. Assim, eu estou muito feliz, tenho uma felicidade grande de trabalhar hoje na Paróquia Senhor Bom Jesus. É uma realização pessoal. Sim. Qual que é o maior desafio como sacerdote? Vejo esse mundo nosso. Entendo que eu coloco o desafio e também a oportunidade no mesmo lado, né? Sim. É um desafio evangelizar esse mundo moderno hoje. Acho que as informações são muito rápidas, as coisas são muito superficiais, as pessoas não aprofundam muito mais. É tudo muito superficial. Esse é um desafio para a gente evangelizar. Como falar da boa notícia do Evangelho para este mundo? Eu vejo que é um desafio meu e de toda a igreja também. A igreja enfrenta muito isso, como evangelizar o mundo moderno. Mas, ao mesmo tempo, nós temos tantas oportunidades que nós nunca tivemos na história. Então, é um desafio, mas também é uma porta de muitas possibilidades abertas à nossa frente. Sim. Momento marcante para o senhor nessa trajetória, assim? Olha, acredito que deve ter sido vários, né? Acho que... Mas escolhe um aí só para... Sim. Ano passado, uma experiência que me marcou muito, o Papa Francisco propôs à igreja a gente celebrar o Dia do Pobre. E aí nós escolhemos a comunidade Santa Isabel, convidei alguns amigos, algumas pessoas conhecidas da cidade, para a gente fazer um projeto na comunidade de um louvor na praça, uma adoração, uma janta com a comunidade. E a princípio alguém dizia assim, mas padre, é possível, é muita gente, nós não vamos dar conta. Como é que vamos saber, né? Quantos que vêm, quantos que vão vir? Como nós vamos controlar esse movimento todo? Não, vamos confiar na graça de Deus. Se confia na graça e continua apegado às seguranças humanas, então não há confiança na graça de Deus, né? Sim. Tem hora que é um arriscar-se sem segurança alguma. Sim. Isso é confiar na graça, né? E aí organizamos a comunidade, assim, assumiu com muito carinho. Muitas pessoas nos ajudaram. E aí nós fizemos uma adoração, um louvor com um grupo de oração, e depois servimos uma janta na rua, né? E assim você vê a alegria das pessoas de estarem ali, de comerem, de brincar. Alguém chegava, o padre me dá uma bênção. As pessoas simples da comunidade, mas o carinho, o respeito, a proximidade, um ambiente muito familiar, de sentar ali na rua, comer junto com eles. É uma experiência assim que marcou muito, né? A gente relembra um pouco o tempo de Jesus, a proximidade com as pessoas mais carentes e a reciprocidade que Jesus encontrou justamente dos mais pobres. Sim. É justamente a experiência que nós conseguimos vivenciar com a comunidade Santa Isabel. E como foi? Vocês foram até a comunidade ou a comunidade veio Nós fomos até a comunidade. Até a comunidade. Sim. A comunidade foi convidada para uma adoração. Sim. A comunidade não sabia de mais nada, foi uma surpresa. Aí, após a adoração, nós convidamos que quem das casas quisesse vir para a praça, nós serviríamos um jantar. Que bacana. Sim, e uma experiência que me marcou muito, assim, pela simplicidade, sobretudo pelo respeito das pessoas da comunidade, né? Sim. O estar juntos, a alegria, a confiança, a partilha ali em torno da mesa. Eu digo que é um sinal do reino de Deus. O texto bíblico diz que no reino de Deus as pessoas poderão comer e beber com fartura, confraternizar, um clima muito familiar. Eu percebi muito isso naquele encontro nosso com a comunidade, o clima familiar, onde todos estavam ali. As outras pessoas da matriz foram para servir a comunidade. Nós estávamos ali para servir a comunidade. Sim. A primeira função nossa era nós queríamos servir a eles. Eles vinham para ser servidos por nós. E depois nós sentamos e comemos junto com eles. Quantas pessoas mais ou menos participaram disso? Olha, eu creio que em torno de umas 200, 300 pessoas conseguiram jantar. Sim.
com a gente. Depois Mas levaram... Da equipe, quantas tinham? Sim, da equipe nós tínhamos as 50 pessoas trabalhando em torno disso, né? Sem contar os benfeitores, né? Porque a notícia foi curiosa, porque quem ia descobrindo o nosso projeto se oferecia para fazer uma doação de algum tipo de alimento. Tudo que nós fizemos, o jantar, foi doado por pessoas da paróquia, né? Que bacana. As pessoas iam para o que eu posso doar? O que eu posso fazer para ajudar? É bem o que o senhor disse, né? São muito solícitos, né? Sim, Abraçam são os solícitos. projetos, Sim, né? sim. Bacana. Sim. Bom, o nosso tempo do primeiro bloco está terminando. Já já nós voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Padre Matias, que é lá da paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Santa Cruz, e está contando um pouquinho da sua trajetória e dos trabalhos que são realizados lá na paróquia. Ele estava me contando no primeiro bloco, nós encerramos falando sobre um dos projetos que tinham mais, né, marcado o senhor nessa sua trajetória, que foi um que o senhor realizou lá na Vila Isabel, não é isso? Sim, é a comunidade Santa Isabel. Comunidade Santa Isabel. Sim. Mas vamos falar de outros projetos também. Como que é o dia a dia lá na paróquia? Quais são os trabalhos que são realizados lá? O dia a dia na paróquia é corrido, né? Então, sim, pela manhã nós temos atendimento no escritório paroquial. Eu atendo 2 vezes na semana, quarta pela parte da manhã e às sextas eu fico o dia todo no escritório para atender também, né? Tem uma sala de atendimento reservado, o secretário vai encaminhando, as pessoas ligam, agendam os atendimentos, e aí tem sempre uma direção espiritual, uma confissão, um aconselhamento, uma partilha de vida. As pessoas procuram muito. Ainda encontram na igreja esse ambiente seguro onde elas podem abrir o coração, partilhar as experiências, os sofrimentos do dia a dia, buscam na igreja um consolo, né? Sim. Eu penso que todos os dias eu fico diante de pessoas muito feridas e elas esperam da igreja uma palavra de fé, de encorajamento que possa ao menos amenizar a dor que elas trazem no coração. Sim. Então tem sempre muita procura. E aí temos os horários de missa também, mais ou menos mais na parte da noite. E aos finais de semana é mais intensiva a programação com missa, com encontro com o povo num todo. E também estudo, né? Eu tenho que me dividir um pouco desse tempo todo para estudar. É bem corrido, mas a gente vai se ajustando. Pois é, a gente estava conversando aqui, o padre está fazendo também psicologia, né? Sim. Então, já está em qual período? Estou no terceiro período. Terceiro período, sim. Né? Me fala um pouquinho dessa sua escolha, né? Do motivo. Acredito que é para ajudar mesmo no sacerdócio. Sim, né? sim. A psicologia vem para agregar. Eu tenho, como padre, acho que isso é muito próprio de todos nós padres, né? Nós temos uma visão muito sagrada do ser humano. O ser humano que é chamado à liberdade, à felicidade, à autorrealização, à convivência, a criar laços maduros uns com os outros. E eu fui percebendo no atendimento que as pessoas traziam muitos conflitos internos, né? Muitas crises existenciais, que eu poderia responder isso de uma maneira melhor, eu poderia ajudar um pouco mais as pessoas. E aí veio a psicologia. Acho que casou muito bem com o ministério, né? Eu faço uma parceria a esse ser humano que é sagrado, que é chamado a felicidade, e essa felicidade que ela torna-se possível pelo meio da ciência também, né? A gente tem essa aplicação científica, essa intervenção científica na vida da pessoa, de colaborar para essa autorrealização, para o ser humano encontrar-se com ele, né? Quando o ser humano encontra-se consigo mesmo, encontra-se também com Deus e se realiza dentro da sua condição limitada humana, mas ali há uma realização profunda. Sim, eu achei bem interessante a colocação do senhor, um sagrado, né? No intervalo a gente estava conversando sobre isso, um sagrado que está sempre em conflito, e são esses conflitos que vão fazer com que ele também consiga se superar, se entender melhor e evoluir espiritualmente, né? Sim, claro. Entendamos que a fé cristã, ela se fundamenta na encarnação de Cristo. Deus não ficou somente no céu, Deus desceu à terra. Deus assumiu a humanidade. Então, tudo aquilo que toca a humanidade toca também o coração de Deus. Então, quando nós lançamos mão das ciências humanas, isso coopera em tudo com relação à fé. Porque um ser humano em crise existencial, um ser humano tem dificuldade para crer. Sim. Quando o ser humano está harmonizado com ele compreende os seus conflitos, ele busca superá-los, geralmente a fé desse ser humano também melhora. Sim. É preciso levar em consideração, a fé não é um sentimento vazio, ela toca por inteiro a condição humana, né? Ela ultrapassa a condição humana, ela eleva o ser humano, mas é preciso tratar esse ser humano que tem dentro dele essa experiência de fé.
Porque eu penso que a fé é uma relação nossa com Deus. E essa relação com Deus, ela passa pela relação com o outro, com o ser humano. Se eu estou em problema de relação comigo, estou com um problema de relacionamento com as pessoas, automaticamente a minha relação com Deus também está ferida. Com certeza. Então Deus passou pelo ser humano em Jesus para se relacionar conosco. E eu entendo que nós também, para a nossa relação com Deus, nós passamos por esse humano. Esse humano que somos nós, esse humano que são as pessoas que estão à nossa volta. Que temos os conflitos, temos os problemas, que à medida que vamos solucionando, vamos crescendo, né, espiritualmente, nos tornando mais próximos. Sim, eu penso, Vanessa, que a ação de Deus em nós não é mágica. Deus respeita os estágios do progresso humano, né? Porque Deus sabe que somos falhos, sim, né? sim, passa pela limitação humana. Não podemos imaginar uma ação de Deus que, de uma hora para outra, mude a situação. Não. Deus respeita um processo. Tudo na natureza requer um processo. Deus também passa por esse processo em nossa vida. Até porque nós precisamos desse processo. Então, é aos poucos, né? Mesmo a nossa vida de padre, você falava no começo, me perguntando sobre a vocação, como que isso foi se constituindo. Eu enfrentei muitas crises também. As pessoas pensam que o padre já está pronto, né? Ele já tem as respostas, ele já tem as decisões assim, muito claras tomadas. Não tem conflitos, né? Não. Nós somos um ser humano, né? Com todos os conflitos possíveis dentro de um ser humano, com todas as dificuldades que um ser humano tem. Nós também temos que pensar muito, que rezar muito, que estudar muito. Tudo isso foi se constituindo em nós. Ninguém nasceu padre pronto, ninguém nasceu padre com conselhos prontos. Não, isso se constrói na relação com o outro. Então, a própria minha vida de ministério mesmo tem as crises, tem as dificuldades, tem as incertezas, os momentos de tristeza, as decepções. Enfrentamos o que todo ser humano enfrenta em qualquer ambiente que esteja. Sim. E aí a gente vai, aos poucos se conhecendo. A psicologia não é só para aplicar aos outros, também aplica à própria vida, né? Sim. Quando eu vou tomando conhecimento dos meus limites, das minhas crises, como que eu vou aprendendo a conviver comigo, como que eu vou aprendendo a trabalhar a minha vida. E aí eu vou aprendendo também a melhorar minha relação com o outro. Bacana. Então, nesse sentido, eu penso que a psicologia tem tudo a ver com a fé. Porque uma abraça a outra, não há contradição. Há uma tendência de dizer que a ciência não combina com a fé, muito pelo contrário. As duas se abraçam, porque a fé busca a verdade. Se a ciência busca a verdade, não há por que a ciência e a fé não se encontrar. A psicologia é uma ciência que busca a verdade sobre o ser humano. Sim. A fé também faz o mesmo. É claro que eu entendo como padre que essa verdade que a fé busca no ser humano, ela encaminha também o ser humano, ela passa além das ciências, passa além do humano, nos leva até Deus, ao transcendente, claro, mas ela se abraça perfeitamente com a ciência. Sim, é verdade. Não há contradição entre uma coisa e outra. Se as duas buscam o bem do ser humano e buscam a verdade, por que não poderiam se encontrar? Sim, é muito interessante. Eu acho que dá um apoio realmente maior, né, para quem está à frente de pessoas, transformando vidas, apoiando, né, nesses conflitos, muito bacana. Vamos falar um pouquinho da Romaria e da construção da igreja, né, que são dois grandes projetos aí para este ano. Sim. Né? Esses projetos foram surgindo porque nossa paróquia esse ano completa 25 anos de criação. E aí nós criamos uma programação especial para movimentar um pouco mais os fiéis no decorrer deste ano, né? Aliás, começamos o ano passado, 1º de maio. A paróquia foi criada no dia 1º de maio de 94, por Dom Hélio, nosso bispo falecido já. E depois nós fizemos a abertura do ano jubilar, o ano passado, no 1º de maio. E estamos celebrando e vamos estender essa data até 14 de setembro, que é o Jubileu do Senhor Bom Jesus, que é a maior festa da paróquia, né? Sim. E aí criamos a Romaria como esse momento da gente viajar um pouco juntos, rezar um pouco juntos com as comunidades, com as pessoas que queiram viajar conosco, visitar o Santuário Nacional de Aparecida, que é uma referência no mundo hoje, né? Nosso povo tem um carinho especial com Nossa Senhora e Padre Otton trabalhou muito tempo lá na paróquia Senhor Bom Jesus, e ele dedicou o santuário à Nossa Senhora, ao patrocínio da Virgem Maria. E o nosso povo católico, a pessoa de Nossa Senhora Aparecida, diz muito na fé do povo. Não é do povo mais simples. Então, ir ao santuário de Aparecida é uma forma de, com Maria, a gente elevar a Deus nosso agradecimento. Pelas nossas pastorais, pelas nossas comunidades, pelas pessoas de boa vontade que se doam ali no trabalho pastoral. Quanta gente
deu a vida e continua dando a vida pela nossa paróquia. Quantos padres, religiosos, religiosas já passaram por ali, leigos mesmo, que trabalharam ali, deram a vida pela comunidade, né? Sim. Então, ir ao Santuário de Aparecida e com Maria, louvar a Deus nesse coração mariano do Brasil, louvar a Deus por tanta graça, né? E de lá também vamos à Canção Nova, que é uma referência hoje ao Santuário Pai das Misericórdias, também nesse segundo momento de gratidão a Deus. Sempre muita gratidão a Deus este ano pela história de evangelização que foi, está sendo realizada e continuará sendo realizada ali no nosso bairro Santa Cruz, na Paróquia do Senhor Bom Jesus. Muito bem. A Romaria acontece de 5 a 7 de julho, né? Sim. E ainda tem vaga? Tem vaga, sim. Nós deixamos bem aberto. É claro que a Romaria é organizada pela nossa comunidade para a paróquia. Prioridade ao nosso povo. Mas nós deixamos aberto a quem quiser viajar conosco de outra paróquia, de outra cidade, que queira estar conosco nessa peregrinação de fé, é muito bem-vindo. Sim. Vai até quando? Olha, nós encerramos as inscrições, a compra da passagem mesmo em maio. Sim. Princípio de maio encerramos, até porque temos que documentar tudo, organizar direitinho. E aí já encerramos a venda das passagens. R$180. Sim. Sim. Você estava me dizendo que já tem 2 ônibus fechados, nós já temos 2 né? ônibus fechados. Lotados. Lotados. Então, quem sim. ainda tiver interesse, é só sim. procurar a paróquia que sim, ainda sim. tem vaga até já estamos maio. abrindo o 3º ônibus, sim. né? Então, quem quiser viajar conosco, é bem-vindo. Nós, da Paróquia do Senhor Bom Jesus, acolhemos com carinho para você fazer essa peregrinação de fé, de evangelização, juntamente conosco, aos santuários de Nossa Senhora Aparecida e também Pai das Misericórdias na Canção Nova. Muito bem, o nosso tempo já está terminando, vou deixar esses últimos segundos aí para o senhor ficar à vontade, né? Inclusive para pedir o pessoal falar sobre um pouquinho da reforma, né, de ampliação do santuário, sim. que eu sei que é um projeto muito grande, né? O projeto já está aprovado, mas ainda tem muito sim, chão sim, pela frente. Sim, tem muita coisa a ser feita, né? Nós já criamos uma equipe, uma comissão de obras, já temos várias pessoas estudando o projeto, avaliando, já fizemos reunião com a comunidade, apresentamos o projeto, eles aprovaram, assinaram uma ata, estando de acordo com o projeto, e nós queremos ampliar, porque o nosso santuário hoje não está comportando os fiéis. Nós temos missa aos sábados às 19h30, aos domingos às 7h e às 19h30. O horário de 19h30 as pessoas ficam lá de fora da igreja, não conseguem entrar. O povo fica de pé durante as missas, não tem aonde assentar. Embora seja grande o nosso santuário, mas não está comportando as pessoas mais. Sim. Em tempos do jubileu, é raro uma missa que comporte, sempre está super lotado. E nós queremos, nosso povo merece, né? É um povo muito trabalhador e, como dizemos antes, é um povo solidário, é um povo que merece, de fato, ter um santuário reformado, ampliado, um conforto durante a missa, até para facilitar mesmo essa experiência, o encontro com Deus ali no ato litúrgico religioso. Sim. Para encerrar a nossa entrevista, então, uma mensagem para o povo de Caratinga. Penso que nós precisamos, sobretudo, voltar nosso coração para essa intimidade com Deus. Descobrir que é a partir de Deus, o relacionamento nosso com Deus, sendo profundo, verdadeiro, autêntico, que nós iremos melhorar na relação com as pessoas. Entender sobre tudo isso, entender a nossa humanidade e essa humanidade que acolhe Deus dentro dela, essa humanidade que é sagrada. E por isso mesmo ela deve ser respeitada, devemos aprender a acolher uns aos outros, descobrir a riqueza, a beleza que cada um tem, porque afinal nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus deixou muito dele em nós. E esse muito dele em nós tem que ser amado, tem que ser respeitado. E a própria vida de comunidade é o lugar onde nós cuidamos, respeitamos e vivemos essa sacralidade que é o ser humano, né? Então, voltar o coração para Deus, acreditar, entender que a vida tem suas dificuldades, tem os conflitos do dia a dia, mas é confiando em Deus, é rezando, que a gente vai caminhando juntos e superando tudo isso. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, de partilhar um pouco da nossa vida. Nós que agradecemos, foi um prazer ter esse bate-papo aqui com o senhor. Muito obrigado mesmo pela presença. Agradeço, obrigado. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa Doctor Entrevista. Até lá!